Olá, tudo bem? Sou Lingo Hashimoto, médico, e este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu venho fazendo falando sobre o câncer. Sugiro que, se não assistiu os outros vídeos, que assista também, pois eles são complementares. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como tratar o câncer, como fazer uso das terapias complementares. Vamos juntos! Antes de iniciarmos um tratamento, independente da linha a ser seguida, se vai seguir uma linha de medicina convencional ou mesmo agregar neste processo as terapias complementares, primeiro deve-se avaliar qual é o câncer em discussão, o estágio que ele se encontra, se tem ou não metástase, como está a saúde daquele paciente naquele momento, se é uma pessoa dependente ou independente, se necessita de auxílio, se está nutrido ou desnutrido. Também irá ter relação com o país que vive. Os países podem variar alguns protocolos, existe sim diferenças em termos de países com relação aos tratamentos preconizados. E diante dessas questões, temos os tratamentos a serem implementados, fazendo uso da medicina convencional, da medicina hegemônica, que vai utilizar da quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, transplante de células-troncos. Claro, cada câncer tem o seu tratamento preconizado. Algumas pessoas recorrem à conhecida também como medicina alternativa. Eu prefiro chamar de complementar. Entretanto, a gente precisa ressaltar que essas terapias complementares, elas possuem muito menos estudos que sustentam, que trazem segurança para podermos utilizar como tratamento único. É claro que os maiores estudos são aqueles que são financiados pela indústria farmacêutica com suas medicações. Quando falamos em terapias alternativas, estamos falando de muitas vezes processos de menos manipulações, menos invasivos, fazendo uso muitas vezes de recursos naturais ou de alimentos e que por muitas vezes não podem ser patenteados. Consequentemente, muito menos investimentos se tem por trás destes nutracêuticos, que seriam os alimentos com propriedades extremamente benéficas para a nossa saúde. Quando falamos então em tratamentos complementares, sempre damos uma grande atenção aos alimentos, a alimentos funcionais, à nutracêutica, que justamente isso será escolhas alimentares a favor da nossa saúde, de um ótimo funcionamento do nosso corpo como um todo, bem como, quando necessário, a utilização de suplementos, que seriam bioativos, provenientes muitas vezes dos alimentos, concentrado, favorecendo a otimização de todo o nosso corpo. Então lembre-se que a base do nosso tratamento complementar é fortalecer o nosso corpo, nutrindo, desintoxicando, desinflamando e assim, por consequência, fortalecendo nosso sistema imunológico, nosso mecanismo de defesa, que por sua vez, quando fazendo o seu trabalho da melhor forma, muitas vezes nos distanciam do desenvolvimento de células, por exemplo, cancerígenas. Com relação à restrição alimentar, em um estudo francês que foi publicado no periódico Blood, nessa pesquisa com camundongos reduziram em um quarto a quantidade de alimentos oferecidos. Consequentemente, houve uma maior expectativa de vida, uma redução das células cancerígenas circulantes na corrente sanguínea e também reduziu a expressão da proteína MCL1, que está associada ao aparecimento de diversos cânceres. Vamos então em mais algumas dicas práticas de superalimentos, de ervas, de suplementos que podem contribuir de alguma forma com o nosso sistema imunológico sendo fortalecido, ou mesmo com uma melhora da nossa imunidade, do nosso bem-estar, do nosso sistema digestivo, do corpo como um todo. A primeira dica é moderação com o açúcar. Principalmente, é claro, o açúcar simples, o açúcar refinado, o melado de cana, todos aqueles açúcares que de alguma forma já sofreram algum processamento,
Quais seriam exemplos de açúcares complexos, que seriam açúcares bem-vindos para a nossa alimentação? Claro, sempre com moderação. Seria dos próprios vegetais, dos legumes. Mesmo a frutose, que é um açúcar proveniente da fruta, deve ser consumida com moderação. O que vejo em consultas é um desequilíbrio, é um consumo muito elevado de carboidratos, principalmente carboidratos simples. E para vocês visualizarem quais são os tipos de alimentos que comumente as pessoas fazem uso, fazem consumo, por exemplo, sorvete, pães, massas, doces, bolacha, refrigerantes e por aí vai. Então, lembrando dos açúcares, principalmente os simples, todos os farináceos, esses precisam sim ser reduzidos, quando não até eliminados. O açúcar, como já disse, ele é pró-inflamatório. Então, quando consumimos açúcar em excesso ou de alto índice glicêmico, a consequência disto é o aumento do açúcar no sangue, que por sua vez irá aumentar a insulina. Ambos são a favor de um processo inflamatório. Então vamos ilustrar um extremo do açúcar em excesso, é o diabético, principalmente quando descontrolado. A gente sabe que o diabético ele tem uma maior propensão a, por exemplo, a adquirir uma doença infecciosa, visto em situações de pandemia. São aqueles grupos de risco, fazem parte, os diabéticos, do grupo de risco. Processos cicatriciais são piores em diabéticos. Problemas circulatórios são mais comuns, tanto em pequena como em grandes circulações, tudo por esse processo inflamatório. Então o açúcar, ele entra como um vilão nessa história. Estamos falando do câncer, e sim, devemos sim ter esse cuidado, pois um corpo que está inflamado, ele é a favor de desenvolver qualquer doença, inclusive o câncer, mas podemos ir além. E uma vez que tomamos esse cuidado, estamos não só prevenindo o câncer, como também outras doenças agudas e crônicas. Alguns estudos sugerem que as células cancerígenas metabolizam com maior velocidade, principalmente quando presente o açúcar. Então, eles sugerem que as células cancerígenas têm uma avidez maior por carboidratos. Foi publicado um estudo na Nature em que associaram uma dieta cetogênica, ou seja, baixíssima em carboidratos, em açúcares, associada ao uso de uma droga quimioterápica. E concluíram que houve uma maior eficiência da droga, por redução da liberação da insulina. Estudos estão sugerindo que dieta baixa em açúcar, baixa em carboidrato podem favorecer a prevenção e até mesmo o tratamento de câncer. Vale destacar que nem todos os cânceres têm essa predisposição, essa avidez maior pelos carboidratos. Associado a essa questão que acabo de citar dos carboidratos propriamente, com uma alimentação industrializada, químicos provenientes de meio ambiente, da terra, do ar, mais questões emocionais mal trabalhadas, vão culminar em desarmonias internas. Vá trabalhando com você essas questões para quê? Para se conscientizar, pois com isso será mais fácil você conseguir sustentar, fazer mudanças na sua rotina. Vamos falar agora das enzimas digestivas. As enzimas favorecerão a digestão, a quebra dos nutrientes e até mesmo a absorção. Para muitas pessoas, tendo ela um câncer ou não, o uso das enzimas digestivas pode ser muito bem-vindo, favorecendo todos esses fatores que acabo de citar. O cuidado com a presença de pré e probióticos na nossa dieta também é algo fundamental para que a gente possa sustentar um intestino saudável e, por consequência, um sistema imunológico fortalecido. Quando falamos em prebiótico, poderíamos citar como exemplo o rabanete, a biomassa de banana verde, fibras como a pectina presente na maçã, na casca do maracujá, fibras insolúveis presentes, por exemplo, na aveia. São vários prebióticos, os quais farão a manutenção para proporcionar um ambiente favorável aos probióticos. E alguns exemplos de probióticos poderíamos citar, por exemplo, os vegetais fermentados, o chucrute, o quinti, que nada mais é que o repolho e a selga fermentada, respectivamente. Temos também os iogurtes vegetais, os queijos vegetais. Enfim, é uma gama grande de alimentos que podemos consumir que contribuirão
para que a gente mantenha a microbiota melhor possível, mais saudável possível, favorecendo um sistema imunológico fortalecido. Outra vitamina muito importante é a famosa vitamina D, ou um hormônio também conhecido. Trata-se de um importante componente para o nosso sistema nervoso central, possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. As pesquisas estão sugerindo que ela pode ter um papel protetor, um papel anticâncer. A vitamina D também desempenha um papel extremamente importante no funcionamento de uma proteína chamada GCMAF, que significa fator glicoproteico de ligação de macrófagos. Os macrófagos são células que fazem parte ali do nosso exército de defesa. E por sua vez, o GCMAF irá orientar estes macrófagos a atacar as células corretas, vírus, bactérias e também células cancerígenas. Quando falamos da vitamina D, precisamos lembrar primeiramente em que nos expor ao sol, a média de 15 a 20 minutos, cada lado do corpo. Isso vai nos fazer muito bem. Uma outra dica é para melhorar a absorção da vitamina D é consumi-la junto com um alimento gorduroso. Claro, uma gordura de boa qualidade. Vegetais marinhos como kelp, kombu e nori também são muito bem-vindos em nossa dieta. Eles são fontes de iodo e pesquisas estão sugerindo uma relação entre câncer de mama e deficiência de iodo. Estas algas, além de fontes de iodo, também são fontes de cálcio, potássio e outros minerais que proporcionam o desenvolvimento de um corpo, de um ambiente saudável. A clorela e a espirulina, algas de água doce, também são muito especiais. Pesquisas estão sugerindo estas algas de água doce como formas de desintoxicar, especialmente metais pesados. Também podem auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, por exemplo, favorecer uma microbiota intestinal saudável, reduzindo, por exemplo, infecções por cândida, que é um fungo. A clorela e a espirulina também são excelentes fontes proteicas vegetais, na qual, da porcentagem do que é consumida, boa parte é absorvida. Outro grupo de alimentos que recebem destaque como fator protetor, como alimentos anticâncer, é o grupo dos vegetais crucíferos, como brócolis, repolho, couve, couve de Bruxelas, couve-flor. E esses alimentos têm sido associados com a capacidade de interromper o crescimento de células cancerígenas, com um mecanismo que chamamos de apoptose, entrando como alimento protetor contra o câncer de mama, endométrio, pulmão, cólon, fígado, colo de útero. Neste grupo de vegetais, temos um fitoquímico chamado sulforafano, que tem a capacidade de estimular uma enzima que tem uma propensão em desintoxicar dos carcinógenos antes de danificar as células. Bem como temos outras substâncias muito conhecidas como indol 3-carbinol, diindol e o metano e isotiocianatos, os quais também ativam essas enzimas relacionadas ao processo de desintoxicação. Sempre que possível, consuma-as, no mínimo 2 vezes por semana. E, quando possível, dê preferência a consumi-las na forma crua. Os cogumelos medicinais também são muito bem-vindos, como reishi, chaga. Foram encontradas moléculas bioativas nestes cogumelos, com propriedades antitumorais. Como exemplo dessas substâncias bioativas, poderíamos citar alcaloides, tocoferóis, fenólicos, flavonoides, carotenoides, folatos, enzimas, ácido ascórbico e ácidos orgânicos. Estudos sugerem que o consumo frequente do cogumelo reishi, por exemplo, podem proteger o nosso corpo contra as células cancerígenas, por aumentar os níveis de antioxidantes circulantes e, ao mesmo tempo, aumentando a imunidade da pessoa. A Life Extension Foundation realizou uma extensa pesquisa quanto às propriedades anticancerígenas da curcumina e descobriu que ela atinge 10 fatores causais do desenvolvimento do câncer, como danos do DNA, inflamação crônica e na interrupção das vias de sinalização celular. Precisamos sim lembrar de consumir essa raiz que é extremamente saudável, com inúmeras propriedades
benéficas ao nosso corpo, podendo também fazer o consumo dela associada com a pimenta preta, melhorando ainda mais sua absorção, e também temos a opção de suplementá-la, curcumina associada à piperina. O licopeno, que é um pigmento lipossolúvel de coloração avermelhada, o qual está dentro de por volta de 600 carotenoides existentes, também é um poderoso antioxidante. E já existem estudos sugerindo a sua relação como protetor contra o câncer, por exemplo, de mama, de próstata e também de esôfago, pulmão, sistema digestivo. Como exemplo de alimentos ricos em carotenoides, poderíamos citar tomate, goiaba vermelha, melancia, mamão, pimentão vermelho, repolho roxo, toranja, pitanga, também na cenoura, batata doce, damascos, entre outros alimentos. Uma outra substância muito importante para a nossa saúde é a famosa vitamina C, um excelente antioxidante. Vale ressaltar que quando falamos em alimentos e suplementos, sempre procuramos o caminho do meio, que tanto a deficiência quanto o excesso podem sim trazer consequências. As vitaminas do complexo B também são fundamentais para que a gente possa ter novas células sendo produzidas da melhor forma possível. Elas auxiliarão no nosso processo funcionamento neurológico, comunicação dos nossos nervos, nossos neurônios, claro, um funcionamento do nosso corpo no seu maior potencial. Como exemplo de alimentos fontes de vitamina B, poderia citar banana, abacate, cereais, sementes, ervilha, vegetais folhosos como agrião, espinafre, principalmente quando adubados com esterco, algas como a nori, espirulina, clorela, alimentos fermentados. Estes são alguns exemplos de fontes de complexo B. E quando não atingirmos níveis ótimos, que podemos confirmar com um exame sanguíneo ou urinário, podemos também fazer uso de suplementações. Já que citei alguns suplementos, poderia citar também, com a intenção de agregar ao tratamento, o glucorato de cálcio, S-adenosilmetionina ou SAMe. Este, por sua vez, é um dos maiores doadores de metil, sendo, portanto, fundamental na remoção do excesso de estradiol. Com isso, o estrogênio metilado ele é mais facilmente eliminado pelo corpo. E por fim, não poderia deixar de citar outras maneiras de podermos não só agregar nestas como terapias complementares, mas também como formas de melhorarmos a qualidade de vida. Se uma terapia, por mais que não tenha uma comprovação científica se ela tem um bom resultado ou não, costumo dizer que experimente e os resultados mostrarão por si só. Como exemplo dessas terapias complementares, poderia citar a psicoterapia cognitiva comportamental, a programação neurolinguística, a constelação familiar, a terapia do riso, jejuns, a prática do aterramento, do grounding, de andar descalço na terra, a prática de sauna seca e também retiros espirituais. Neste vídeo eu compartilhei com vocês inúmeras mudanças que podemos fazer para que, quando somadas, certamente é possível colher uma melhor saúde, um melhor sistema imunológico e, independente do estado de saúde que nos encontremos, certamente podemos, de alguma forma, nos sentirmos melhor. Que no final das contas, o que mais precisamos, independente das circunstâncias que estamos vivendo, é estarmos em paz, é estarmos com o mínimo possível ou com ausência de dor, de desequilíbrios. Se essas dicas e informações puderam te acrescentar algo, coloque em prática, compartilhe com pessoas que também podem se beneficiar e vamos juntos. Namastê!